Ouvi o pastor Abe Uber dizer alguns anos atrás que uma pesquisa feita nos Estados Unidos da América, só entre ministros, não estamos falando só do crente comum, ministros, chegou à conclusão de que quase 80% dos ministros não terminam bem as suas carreiras. Isso não significa que desviaram, apostataram, isso não significa que necessariamente algo muito trágico aconteceu, mas que, no mínimo, alguma área das suas vidas terminou arranhada. Às vezes era o casamento, às vezes era a integridade, moral ou financeira. Quando eu vi essa estatística, algo me doeu, e doeu bastante dentro de mim. A primeira reação nossa é pensar, eu não quero estar na estatística dos 80. Eu quero estar no time do 20. Mas depois o Espírito Santo começou a falar comigo e dizer, mais do que lutar para não ser parte dos 80, mais do que lutar para estar entre os 20, você deveria lutar para que essa estatística mude. Para que haja toda uma cultura de valores e princípios bíblicos que levem as pessoas a pensar não apenas no começo, mas levem as pessoas a pensarem e projetarem o seu fim. Então, eu gostaria que a gente pudesse considerar algumas coisas. Por que é o fim da vida que a gente tem que imitar? Porque o fim diz muito acerca de nós, a respeito de não termos desistido, de termos completado ou não o propósito de Deus, a carreira, aquilo que Ele nos propõe. Isso me chama a atenção porque a maioria de nós não pensa na luta como algo bom. Nenhum de nós acorda de manhã pensando, tomara que esse seja um dia cheio de luta. Porque a maioria de nós pensa na luta como algo ruim, algo que, se possível, a gente deveria se manter e viver longe. Então, não quero luta, não quero guerra, não quero conflito, não quero nenhum tipo de batalha. Agora, a classificação de um bom combate é impressionante. Eu sei que não dá para a gente fazer doutrina em cima da tradução de determinadas palavras, mas, por curiosidade, eu fui dar uma xeretada na palavra usada no original grego, no manuscrito, pelo apóstolo, traduzida como bom combate. A palavra traduzida como bom é a palavra grega kalos. Todo dia alguém falou, pastor, onde o senhor estudou as línguas originais? Falei, estudei nada, eu tenho um aplicativo no meu tablet, e quando eu toco o dedinho em cima dele, ele puxa a cola de quem estudou. Às vezes, para parecer mais erudito, a gente diz, de acordo com o léxico da concordância do Dr. Strong. Aí, de acordo com o Strong, ele diz o seguinte, essa palavra kalos significa, é muito sinônimo e possibilidade de tradução, e eu vou dar a lista praticamente toda. Bonito, gracioso, excelente, eminente, escolhido, insuperável, precioso, proveitoso, apropriado, recomendável, admirável, bem formado, magnífico, bom, excelente em sua natureza e características, genuíno, aprovado, precioso, acho que o precioso está repetido aqui, competente, capaz, tal como alguém deve ser, louvável, nobre, bonito por razão de pureza de coração e vida, e por isso louvável, ou ainda moralmente bom, digno de honra. Irmão, não tem uma palavra dessa lista que eu colocaria como um adjetivo do combate. Combata o nobre combate, combata o precioso combate, combata o proveitoso, o insuperável, o escolhido, o apropriável, o recomendável, o admirável combate. A maioria de nós mal consegue enxergar o bom, o que dizer da extensão do significado da palavra bom. Porque o bom aqui não é só aquela ideia do oposto do mal. Ele está falando de algo que tem valor. Agora, há duas coisas que me fazem refletir em cima dessa frase do bom combate. Em primeiro lugar, existe algo bom em batalhas que travamos, que normalmente nós não percebemos. Eu tenho ensinado muito esse ano sobre maturidade. Agora, nesse mês de novembro, estou lançando um livro novo chamado Maturidade, o acesso à herança plena. Infelizmente, ele está pronto só daqui a umas 2 semanas. Mas eu estou falando muito de maturidade. Porque Gálatas 4, 1 e 2 diz que o filho
Enquanto menor, ainda que seja herdeiro de tudo, em nada difere de um escravo. Nenhum de nós vai viver a plenitude de Deus só com fé. Nós precisamos de amadurecimento, maturidade. Maturidade não vem sem tempo. Jesus diz em Marcos 4, de 26 a 29, que o reino de Deus é semelhante a uma semente que foi plantada. Ele diz que ela germina. Aí vem primeiro a erva, a Bíblia diz depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, mas só quando estiver maduro é que se colhe. Você não planta uma semente num dia para colher no outro. Porque o reino natural, e Jesus toma isso para ilustrar o reino espiritual, ele tem processos. O amadurecimento requer tempo. Mas a pergunta a ser feita, principalmente falando do plano espiritual, é: só tempo garante a maturidade? Não. Hebreus 5,2 diz: vocês já deveriam ser mestres em razão do tempo decorrido, e vocês precisam de novo reaprender o beabá dos oráculos de Deus, dos fundamentos da doutrina cristã. Então, nós percebemos, se por um lado ele não vem sem tempo, só o tempo não garante. Então, junto com o tempo, é necessário que haja processos. Quando Tiago, no capítulo 1, no verso 2, diz: irmãos, tende por motivo de grande alegria o passados por várias provações. A gente só consegue fazer esse tipo de declaração, entendê-la, depois de um certo nível de maturidade. Quando você percebe situações que você passou e como elas te ajudaram a crescer, ou como elas forjaram, para você ter vitória, tem que ter luta. Porque se você não está tendo luta, você não está tendo vitória. O que você está tendo é tranquilidade. Para ter vitória tem que ter luta. Porque outro dia eu toquei nesse assunto de ter luta, meu irmão falou: é que o senhor não entende vitória. Falando, quem não entende vitória é você. Porque para ter vitória tem que ter luta. E muitas vezes nós queremos viver uma vida onde a gente não tenha nenhum tipo de conflito. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que o ministério, não apenas a fé, ele envolve algumas guerras. Eles envolvem necessariamente, tanto um como o outro, a fé e o exercício do ministério, algumas batalhas. E eu e você precisamos entender a perspectiva de conflito. Por quê, querido? Jesus disse lá em Lucas 14, você vai construir uma torre, senta primeiro e calcula quanto custa. E eu acho que tem uns camaradas que estão no ministério que nunca fizeram a conta do que custa o ministério. Porque o tempo todo estão chorando e reclamando de coisas que não era para estar chorando e nem reclamando. É difícil lidar com as pessoas. E quem foi que te disse que era fácil? Ah, pastor, tem muita batalha no ministério. E quem foi que te disse antes que não tinha? Porque eu fico perguntando para alguns, você começou criando essa expectativa baseada no quê? Porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo gente que no ministério ralou, gente que no ministério enfrentou poucas e boas. E de vez em quando eu tenho conversado, especialmente com a nossa liderança. Eu digo de vez em quando para alguns deles. Falo, olha, nós vamos ter um modelo de treinamento, formação de líderes aqui, baseado naquele versículo apócrifo, que nós tiramos não da Bíblia, mas do filme Tropa de Elite. Nós batendo na sua cara, dizendo 02, pede para sair. Porque eu tenho dito para alguns, gente, ministério não é coisa para frouxo, não é coisa para gente fraca. Jesus diz, de fora ficam os covardes. Eu tenho dito a alguns, você tem que ser casca grossa, meu irmão, para encarar algumas coisas. E, de alguma forma, eu olho uma nova geração que ela foi tão mimada pelos seus pais, tão poupada de determinados processos, que eles não conseguem olhar para Deus como um pai do jeito que Deus é pai. Eles tentam imaginar um pai do jeito que a nova geração está tentando ser pai. Um dia desse, um reclamou comigo na igreja, pastor, essa nova geração está muito mimada. Falei, é verdade, mas a pergunta é, quem é o responsável? Quem foi que mimou a nova geração? Eu falei, não dá para os pais reclamar dos filhos da atualidade, quase como quem diz que a escultura saiu ruim e a culpa é da pedra. Quem é que está criando os filhos? Qual a mentalidade que nós temos? Eu não vou enveredar para o assunto de família aqui, mas eu quero que você entenda aqui. Há uma mudança de mentalidade muito grande acontecendo. A gente pensava a família numa terminologia até uma geração anterior a essa. E agora se pensa de forma diferente. Um dia desse encontrei um casal, querido, precioso. Eles têm um filho só, que já está um pouco crescidinho. Perguntei, estão planejando ter outro filho? A resposta do cara, na lata, assim, de jeito nenhum. Mas eu levei até um susto com a objetividade dele. Eu falei, por que não? E ele de novo, mas veio com tudo, como quem já pensou, discutiu e está muito convicto. Ele disse, porque é muito caro ter filho.
O que esse pai está dizendo? Que ele é um pai mesquinho, avarento, que acha que não vale a pena investir em filho? Não, o contrário. Ele está dizendo, eu sou alguém que quero dar para os meus filhos tudo do bom e do melhor. E eu calculei quanto custa e eu descobri que eu só consigo bancar um. Não é um pai que não quer fazer pelo filho. É um pai que talvez queira fazer mais do que deveria pelo filho. E mais do que deveria, eu quero que você entenda, não é do que um filho merece. Mas há algumas coisas que a gente precisa entender. Quando ele estava dizendo que não quer ter mais, ele mostra que ele já é parte de uma nova geração que tem uma nova cultura. Qual é a cultura? Na família se pensa tudo que a família faz pelos filhos. A pergunta é, antigamente se pensava na chegada de filhos assim? No que a família faz pelos filhos? Não, irmão, era o contrário. Salmo 127, quando está falando de ter muito filho, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Qual era a mentalidade de ser bom ter mais filho? Não se pensava no que a família faria pelos filhos, se pensava no que os filhos fariam pela família. Não será envergonhado quando tratar com seus inimigos à porta. Em outras palavras, na hora de resolver a treta, quanto mais filho homem tivesse em pé, de braço cruzado, fazendo cara feia do lado de trás, irmão, melhor para a família. Um pai não pensava, eu não posso ter mais filho porque custa caro. Ele pensava, quanto mais filho eu tiver, mais mão de obra eu tenho para a terra, para colocar mais pão na mesa. Então a chegada dos filhos sempre era pensado o que eles acrescentarão à família. Mas hoje nós somos parte de um tempo onde se pensa o que é que a família tem que fazer, e aí porque está pesado, porque a família só faz para os filhos e não os filhos pela família, então a gente decide não ter. Isso mostra uma mudança de mentalidade. Outro dia alguém falou, pastor, mas o senhor foi muito longe, arcaico, em tempos muito distantes. Eu falei, não, querido. Vou falar da geração dos meus pais. Meus dois irmãos, o mais velho e o mais novo, eu sou do meio, começaram a trabalhar com 12 anos de idade. Empacotava compra no supermercado, carregava caixa. Eu fugi disso até os meus 14 anos. Eles me chamavam de o vagabundo da família. Eu tentava explicar, não nessa linguagem, eu tentava explicar para meu pai que eu tinha uma alma empreendedora. Eu acreditava em ser chefe de você mesmo. Eu acreditava nos negócios, nos pequenos negócios pessoais. Gente, eu me divertia e ganhava mais dinheiro que meus irmãos. Eu sou de uma época que se fazia pipa, que falava pipa o nome? Sou de uma época que se fazia pipa, eu fazia umas pipas grandes, vendia para a turma do bairro do lado, que tinha mais dinheiro do que a nossa. E não só vendia, eu fidelizava o cliente. Porque a hora que ele levantava a pipa, eu descia com a minha, eu não sei aqui se chama de cerol, cortante, eu descia com o cerol, cortava a pipa que eu vendi, aparava, a gente chamava na gíria dos pipas, que era pegar pela rabiola e trazer, arrumava e vendia de novo para o mesmo cara. Tudo dentro da lei, irmão, acima do poste era guerra, para baixo do poste não podia cortar, tudo dentro da lei. Eu ainda peguei a época de jogar bolinha de gude, eu rapelava os amigos na bolinha de gude, depois ganhava tudo, eu dizia, se em vez de comprar bolinha de gude nova na loja, se você quiser, eu te vendo pela metade do preço. Aí eu vendia para ele, rapelava de novo, vendia de novo, rapelava de novo, vendia. Eu aprendi a fazer negócios. E eu ganhava mais dinheiro que meus irmãos, me divertindo enquanto eles trabalhavam. Isso durou até os 14. Um dia eu entro em casa, e a hora que eu estou passando pela sala, vi um amigo do papai, cumprimentei, fulano, tudo bem? Meu pai disse, volta aqui, cumprimente direito seu chefe. Falei, meu quê? Seu chefe, acabei de arrumar um emprego, você começa amanhã. Gente, eu me lembro até hoje, uma quarta-feira. Eu pensei, quem começa a trabalhar na quinta de manhã? Tinha pelo menos ter o fim de semana para despedir. Aí, eu lembro, eu falei, como é que é? Meu pai disse, não tem conversa. Já negociei, você começa amanhã. 7 da manhã ele te pega aqui, e o primeiro dia você vai de carona, porque ele vai te explicar um monte de coisa no caminho, e depois, do outro dia, você passa aí de ônibus. Eu lembro minha primeira pergunta, quanto é que eu vou ganhar? Porque eu já queria explicar que não valia a pena. Meu pai disse, não interessa. Eu falei, como que não interessa? Eu que vou trabalhar? Ele disse, filho, trabalho não tem a ver só com salário. Ele disse, tem a ver com você aprender a ser homem. Você tem que ter horário, você tem que aprender a prestar conta, você tem que ter chefe, você tem que ter disciplina, e eu não vou deixar você ser um moleque a vida inteira. Está na hora de você aprender a ser homem. Tem mais. Papai disse, daqui para frente, você não fica mais com todo o dinheiro que você ganha. Depois de tirar o dízimo, que é a parte de Deus, você não fica com o resto. Você vai ficar só com tanto, e o resto você vai ajudar em casa. Eu lembro que eu olhei e falei para ele, mas você não precisa. E
E o papai olhou e falou, não se trata de mim, se trata de você entender que filho não é só um bicho parasita, sanguessuga que arranca tudo da família. Começou a crescer, você tem que entender o que é que você faz pela família. Sabe, querido, até pouco tempo se pensava de uma forma e agora se pensa de outra. Qual é o problema dessa mutação do nosso comportamento familiar? Que os filhos que só são servidos o tempo todo, que vivem uma vida familiar que só tem bônus, sem nenhum ônus, só tem direitos, não tem deveres, eles transferem a ideia de família e paternidade de Deus no mesmo sistema. Deus tem que dar tudo que eu quero, eu não posso esperar nada. Deus e os anjos têm que viver me servindo o tempo todo e nada de me deixar passar perto. Meu filho resolveu casar cedo. Com 18 anos de idade, ele ia morar fora e já estava falando em casamento. Falei, meu filho, papai está de pleno acordo com a sua escolha de com quem você casar. Ele casou com a filha do meu pastor, que me discipula. Eu falei, não foi só você que apaixonou na menina, a família toda, estamos de acordo. Aliás, nós, os pais, encorajamos eles até a casar um ano antes do que pensaram, mas falei, presta atenção, você se acha muito maduro, mas não está não. Se você quer casar, eu vou ter que te botar na estufa. Ele me olhou com a cara que alguns de vocês mais novos estão olhando, o que é isso? Meus pais tinham mania de enrolar banana no jornal, colocar debaixo do fogão, para acelerar o processo de maturação, de amadurecimento. É mais ou menos isso. Mas para ele eu usei aquela linguagem. Falei, para a sua geração, eu vou explicar com a frase do Tropa de Elite. Eu batendo na sua cara, dizendo 02 pede para sair. Eu falei, eu vou jogar duro com você, meu filho. Você vai ter que aprender a ser homem. E depois de 6 meses dele viajando comigo num discipulado intenso, antes dele mudar, porque eu sabia que depois disso não voltaria, eu comecei a colocar regras. Eu falei, olha o seguinte, não importa se você ganhou a bolsa de estudo. Estudar não custa, mas viver e morar custa. E viver e morar na América custa em dólar, por mais simples que seja a sua vida. O trabalho que você faz à distância, banca um terço da sua despesa. Ah, pai, mas Deus me deu aquele mantenedor tal. Eu falei, glória a Deus, filho, mas ele banca outro terço. E eu vou ter que te ajudar com um terço. Mas presta atenção. Não me peça para te mandar dinheiro antes de terminar o mês. Porque se você está pensando em casar, a primeira coisa que você tem que fazer é programar o seu orçamento. Se você não sabe cuidar nem da sua finança, como é que você vai cuidar de uma casa depois? Eu falei, então preste atenção, faça o orçamento, se programe, porque se você não resolver isso, não adianta me ligar. Eu vou mandar você se lascar. Vou dizer para você, não importa, você vai colher sua consequência. Eu falei, preste atenção. Lógico que essa conversa é toda longe da mãe do menino. Que a gente tem que ser sábio. Falei, você sabe quando eu falo, é que nem os decretos dos reis da Média e da Pérsia. Decreto irrevogável. Falei, então lembra disso. Primeiro mês, tudo tranquilo. Segundo mês, tudo tranquilo. Final do terceiro mês, faltava 3 dias para terminar o terceiro mês. A gente falava quase todo dia, por causa do WhatsApp, essa facilidade. Ele começa a conversa com aquele tom estranho, que o pai já sabe. Então, pai. Falei, então o quê? Ele falou, eu sei que o mês não terminou ainda, mas será que você não poderia me adiantar o dinheiro? Falei, não. Ele falou, pai, que isso? Só falta 3 dias. Falei, eu te digo mesmo, só falta 3 dias. Se é tão pouco, você espera os 3 dias. Ele falou, não, pai, é que o negócio aqui está tenso. Meu dinheiro acabou. Falei, o problema é seu, não é meu. Não, pai, você não está entendendo a gravidade do assunto. Eu não tenho o que comer. Eu não tomei café da manhã hoje. Eu não almocei. Irmão, diante de Deus, sabe o que eu falei para ele? Eu falei, jejua. Ele falou, pai, você está de brincadeira? Eu falei, não, tu já não fez. Que eu saiba, pelo menos 2 jejuns, 3 dias na água, não morreu. Foi, você foi ir para buscar Deus, ficar horas todos os dias na casa de oração. É fim de semana. A gente estava falando, era uma sexta. Eu falei, nem aula você vai ter mais. Se você não tiver força, fica deitado aí no chão da casa. 3 dias sem comer, não vou te mandar dinheiro. Obviamente longe da mãe do menino. Falei, pai, você está brincando? Eu falei, não. E um dia você vai me agradecer por isso. Agora talvez você fique indignado. Um dia você vai me agradecer. Eu sabia que se eu socorresse ele no primeiro mês, ia folgar todo mês. E tem um monte de filhinho achando que Deus é do jeito que o pai dele amoleceu. Tem um monte de filhinho de Deus dizendo, é sério que o Senhor não vai me socorrer? Porque nós temos um modelo de família, irmão, que não permite mais que os filhos passem por desconfortos. Agora, o problema é que quando a gente poupa eles dos processos, nós poupamos eles da maturidade, do crescimento que viria deles.
Nós estamos tentando viver um evangelho e um ministério na lei do mínimo esforço. Não pode ter problema, não pode ter luta, não pode ter conflito. Irmão, deixa eu te dizer, não existe esse evangelho, nem esse ministério. Agora, Paulo está chamando o combate de uma coisa boa. Ele não precisa ser ruim. Vai ter desconforto? Vai, mas vai ter crescimento, vai ter avanço, vai ter progresso, vai ter vitória, vai ter intervenção de Deus, vai ter muita coisa boa. Agora, se eu e você não nos prepararmos para isso, nós vamos desmoronar no meio do caminho, diante de adversidades. Jesus fala daqueles que recebem a palavra com alegria, mas quando sai o sol, eles não suportam a perseguição por causa da palavra, a oposição, e eles vão morrendo pelo caminho. Se nós não começarmos a criar uns crentes casca grossa, que aguente o tranco, nós vamos ter muita gente abandonando o processo, seja a caminhada com Deus ou o próprio ministério.